Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Mas isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de o acusar. Então você observa, olhe para mim por favor, para você compreender. O Senhor Jesus estava pregando ali no templo, e a sua mensagem, a sua pregação foi interrompida por um grupo de religiosos que trouxeram uma mulher que tinha acabado de ser pega em flagrante adultério. Colocaram no meio de todos, e à vista de todos, perguntaram para Jesus: olha, na lei de Moisés dizem que nessa situação nós temos que apedrejá-la. Tu, pois, o que dizes? Mas quando eles acusaram aquela mulher à frente de todos, não era com a intenção de ajudar ela, nem tampouco de tirar qualquer dúvida que eles tivessem. Era apenas com a intenção de tentar Jesus. Porque naquela situação, se ele dissesse que tinha que apedrejar ela, conforme estava escrito na lei de Moisés, ele estaria indo contra todos os ensinamentos que ele vinha fazendo, ensinando sobre o perdão, sobre a nova criatura, o nascer de novo, e entraria em contradição com seus ensinamentos. Mas se por outro lado ele dissesse: não, dê a ela uma nova chance, então ele estaria cometendo um erro com os religiosos, que é como se ele estivesse contrariando a lei de Moisés. Então, diante daquela situação, o que o Senhor Jesus fez? Qual foi a resposta dele? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus não respondeu o quê? Nada. Apenas inclinou e começou a escrever na terra. Olhe para mim, por favor. Essa atitude de Jesus de se inclinar e escrever na terra, ela traz um grande ensinamento. Porque Jesus estava mostrando ali que existem coisas que as pessoas fazem conosco, ou coisas que nós passamos, que tem que, espiritualmente falando, escrever onde? Na areia. O que acontece quando uma pessoa escreve? Você já viu aqueles casais de namorados que vão lá na praia, desenham um coraçãozinho, escreve: fulano, eu te amo? Sim ou não? O que acontece? Fica ali por quanto tempo? Tudo que você escreve na areia é apagado, passa. E existem coisas que Jesus está nos ensinando, que temos que deixar para lá. Certos erros que as pessoas cometem conosco, que não vale a pena você guardar. Certas coisas que você passou, pelas quais não vale a pena você ficar guardando. É como eu estava falando aqui hoje de manhã. É como se nós tivéssemos que andar com 2 sacos. Um saco roto e outro saco forte. No saco forte, você tem que guardar tudo que é importante. Quando você aprender algo importante, quando você ouvir uma palavra importante, algo que te faz bem, você põe aonde? No saco roto ou no forte? Para ficar com você para sempre. Existem coisas que eu aprendi lá atrás, quando eu estava começando na minha caminhada na fé, coisas que eu aprendi nas primeiras reuniões que eu assisti, que até hoje eu guardo comigo. São coisas preciosas. Essas eu ponho no saco forte. Mas tem coisas que eu ouvi, coisas que eu passei, que me fizeram mal, ou que tentou me fazer mal, essas eu imediatamente tenho que pôr aonde? No saco roto. E o que acontece com as coisas que você põe num saco roto, num saco furado? Vai embora. Então Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: deixa lá, esqueça elas, esqueça esses erros, deixe de acusar. Você sabe que tem gente, por exemplo, que ela já esqueceu o que fez,
Ela já deixou para lá o que fez, mas alguém que está do lado dela não deixa. Por exemplo, pessoas que cometeram um erro no passado, mas está lá a esposa jogando na cara todo dia, ou o marido jogando na cara todo dia. O filho que cometeu um erro e está lá a mãe acusando o filho toda hora. O filho quer deixar aquele erro, mas a mãe parece que não deixa esquecer aquele erro. Então, tem coisas que você tem que escrever onde? Na areia. Deixa para lá. Deixa a pessoa se levantar. Deixa a pessoa esquecer o que ela fez. Como também você tem que esquecer. Você também tem que deixar determinadas coisas para trás. Amém? Aí diz assim: como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Amém? Então, quando eles perguntaram a primeira vez, Jesus ficou escrevendo aonde? E não falou nada, apenas escrevendo. Mas eles ficavam insistindo. E então, a gente atira a pedra ou não atira? A gente apedreja ela ou não? Ela está escrito, está na lei de Moisés. E agora, o que é que você nos diz? E insistindo, 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 até que chegou uma hora que Jesus levantou e disse: ok, então quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou o quê? A escrever novamente. E o que será que aconteceu? Está escrito: ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E por que a Bíblia faz questão de dizer que começou pelos mais velhos? Porque os mais velhos eram tidos como os mais religiosos, os mais experientes, os maiores exemplos. Foram os primeiros que foram acusados pela sua própria consciência, até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Amém? Então veja só, quando Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém foi capaz de atirar pedra, porque todos tinham a consciência de que tinham pecado. Talvez não adulterando, mas tinham outros tão errado quanto o daquela mulher. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. Quando ela enxerga o problema dos outros, o pecado dos outros, ela não enxerga o dela. Porque se eles tivessem enxergado o pecado deles antes, eles não teriam feito aquilo com aquela mulher. Mas por que eles não estavam enxergando o erro deles? Por que aqueles religiosos não viam o pecado deles? Porque os olhos deles estavam no pecado de quem? Dos outros. Esse é o problema. Às vezes a gente atende casais com problemas no casamento, e aí começa: porque ela, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela. Aí daqui a pouco eu viro para ela: e então, senhora? Porque ele, porque ele, porque ele, porque ele. E acaba que nenhum muda e nem o outro. Ela não muda porque está só apontando os erros dele. Ele não muda porque está só apontando os erros dela. Ela não muda porque acha que ele tem que mudar primeiro. Ele não muda porque acha que é ela que tem que mudar primeiro. E acaba que nenhum dos dois muda. E só vai mudar quando um disser o seguinte, quando eles disserem o seguinte: olha, se ele não quer mudar, eu vou mudar eu. Eu não posso mudar ela, mas eu vou mudar a mim. Eu não posso mudar a ele, mas eu vou mudar a mim. Entende isso ou não? Então você convive com pessoas no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, pessoas que estão sempre cometendo erros, seja com eles próprios ou com você, e você vem acusando, você vem apontando. Pare de fazer isso. Não é você que vai mudar eles. Veja que o Senhor Jesus tinha o direito de apontar para eles e dizer: quem são vocês para fazer isso com ela? O Senhor Jesus tinha o direito de acusar tanto ela quanto eles. Mas se Jesus tivesse acusado eles, eles não teriam deixado de atirar pedra, porque eles não iriam reconhecer. A melhor pessoa para convencer alguém de um erro é o próprio Deus e a própria consciência dela.
Entende sim ou não? Então Jesus deixou que a própria consciência deles trabalhasse. Tá bom, se você não tem pecado, tire a primeira pedra. E deixou a consciência deles. É o que você deve fazer. Você ficar apontando, você ficar acusando, você ficar dizendo, não vai mudar. Você vai se desgastar e a pessoa não vai mudar. Mas se você deixa Deus trabalhar e a consciência dela, quem sabe um dia ela mude. Se não mudar, não foi por falta da sua oração, não foi por falta da sua parte de ser feita. Amém? Entende sim ou não? Mas, acusados pela própria consciência, eles deixaram a pedra. E aí está escrito assim: endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus poderia condená-la, não poderia? Mas ele disse: eu também não te condeno. Agora, olhe para mim, por favor. Você que está aqui com a sua consciência pesada, você que está aqui nesse dia de resgate, querendo resgatar a sua comunhão que você perdeu por causa de um erro, ou por você ter se esfriado, ou qualquer coisa que a sua consciência te condene. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ninguém pode te condenar. Jesus mostrou isso. Ele também não te condena. Ele também mostrou isso. Então, se ninguém pode te condenar, se o Senhor Jesus não te condena, então você também não pode ficar se condenando. Imagine que aquela mulher saísse dali se condenando: ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Ela teria sido transformada? Não. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Em outras palavras, esquece, acabou, começa a sua vida do zero e não peques mais. É exatamente isso que o Senhor Jesus ensina nos evangelhos. É isso que Ele espera. Ele não está preocupado com o que você fez. Ele não quer saber do que você já foi. Ele não quer saber os erros que você cometeu. Ele só quer que você pare de fazer o que está fazendo de errado e comece uma vida longe do pecado. E Ele vai te ajudar, como ajudou essa mulher, que veio a se tornar uma grande mulher de Deus, que veio a ser uma grande discípula do Senhor Jesus, a ponto de ser a primeira pessoa aqui. Depois você vê na sua casa, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9, está escrito: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, repita comigo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então Jesus fez questão de ser primeiramente Maria Madalena a ver ele ressuscitado, e a primeira a sair para anunciar a maior notícia e mais importante notícia que esse mundo já recebeu: Jesus ressuscitou. Amém? Uma mulher da qual havia saído 7 demônios, uma mulher que estava a ponto de ser apedrejada por causa do adultério, mas que Jesus foi lá, pegou os cacos daquele vaso velho e fez o quê? Um vaso novo. Aí vem aquela pergunta: e os religiosos que acusaram elas? Porque se eles deixaram a pedra e foram embora acusados pela consciência, é porque também tinham pecados. Mas eles foram transformados e eles foram salvos. Então, olha para mim, por favor. Veja só que diferença. Naquele momento todos tinham pecado, por isso todos deixaram a pedra. Ela foi salva, os outros não foram. Porque diferente dos outros, ela estava em pecado, mas queria mudar. Os outros estavam em pecado, mas a sua religiosidade falava mais alto, o seu orgulho falava mais alto, as suas tradições falavam mais alto. Eles não tinham ido no templo com a intenção de ser perdoado, de ser transformado. Eles estavam ali no templo para discutir religião, para discutir versículos da Bíblia, para discutir opinião, e por isso continuaram com seus pecados.
Mas aquela que foi ali só queria uma chance. Vendo aqueles homens com a pedra nas mãos, humilhada, envergonhada pela vida que ela tinha, ela só queria, ó Deus, só quero uma chance. Eu só quero uma oportunidade. E Jesus deu essa oportunidade a ela. Como Ele pode e quer dar a você. E pode e quer dar a qualquer pessoa que queira mudar. Amém? Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus.